Boa tarde, meu nome é André Mansano, eu sou médico especialista no tratamento de dores crônicas e nós vamos começar agora mais um Tira Dúvidas ao vivo sobre dor crônica. Então, quem tiver dúvida, por favor, é só escrever abaixo dessa apresentação. Lembrando que essa transmissão vai ficar gravada aqui na nossa página no Facebook e também na nossa página do YouTube, tá bem? A Liz Azevedo tá, bom dia, doutor, bom dia, Liz. Vamos à primeira pergunta que já havia sido encaminhada previamente. Essa pergunta é do Fernando. O Fernando diz que tem hérnias de disco com dores que vão até as pernas, a perna esquerda, e gostaria de saber o que ele pode fazer. Então, Fernando, primeiro vamos começar aqui mostrando o que é a hérnia de disco, tá bom? Só um minutinho. Isso que você está vendo aqui é o disco intervertebral. É a estrutura que fica fica entre as vértebras e serve como um amortecedor, né? Então acontece que ele vai degenerando, em alguns casos, pode sofrer uma hérnia de disco, que é o disco ir um pouquinho aqui para trás e acaba pinçando o nervo que vai para a perna. Popularmente nós conhecemos esse nervo como nervo ciático, né? Que essas raízes nervosas acabam formando o nervo ciático, tá? Então, dependendo da altura que isso for comprimido, se for comprimido, por exemplo, a raiz de L5, a dor vai para a perna. Se for comprimido a raiz de L2, pode ir para a coxa. Depende muito da região que for comprimida. Então, é muito importante que nós enfatizemos que o tratamento dessa condição iminentemente é fisioterápico, né? Então, o paciente deve fazer fisioterapia antes de mais nada, a não ser que o paciente tenha uma perda da força muscular que tenha acontecido progressivamente. Aí esse paciente precisa até operar, tá? Mas fora isso, o paciente deve fazer uma fisioterapia especializada. Quando, e somente quando, a fisioterapia não tem o resultado esperado, nós podemos lançar mão de alguns bloqueios, tá bem? Então, esse que eu vou mostrar para vocês é um deles. Nós conseguimos então colocar uma agulha precisamente ao redor da raiz nervosa que está sendo comprimida por aquele nervo, tá bem? Isso a gente faz guiado pelo raio-x ou guiado pelo ultrassom. Então vocês estão vendo nessa animação aqui a agulha ir até a região do nervo que está comprimido. E ali nós colocamos então uma substância anestésica e anti-inflamatória. Existe um trabalho muito interessante onde os pesquisadores recrutaram vários pacientes que já estavam na fila da cirurgia para hernia de disco e fizeram esse procedimento associado a um programa de fisioterapia intensiva. E o que os autores do trabalho perceberam é que, basicamente, de todos os pacientes recrutados, apenas 20% precisaram operar, tá bem? Então é um tratamento bastante interessante. O outro tratamento possível, quando esse tratamento falha, é o que nós chamamos de epiduroplastia. O nome é um pouquinho feio, um pouquinho específico, mas eu explico para vocês o que é isso. Nós navegamos um catéter aqui da região do sacro, através de um orifício que fica acima do cóccix, e nós vamos navegando isso guiado pelo raio-x até aqui a posição da hérnia de disco, onde está comprimindo aqui a raiz nervosa. E através desse catéter, nós conseguimos então infiltrar substâncias anestésicas, anti-inflamatórias e uma substância que tem como objetivo retirar o inchaço da hérnia de disco e o inchaço da raiz nervosa, melhor dizendo. Porque o que acontece é que quando o paciente tem uma hérnia de disco e comprime a raiz nervosa, existe a liberação de uma série de substâncias inflamatórias e acontece um inchaço da raiz nervosa. Isso acaba piorando ainda mais a compressão. Então esse procedimento visa reduzir isso também. Em casos mais graves, nós podemos fazer até descompressão percutânea do disco intervertebral. E o que significa isso? Significa, sem cirurgia, através de uma agulha, retirar um pedaço do fragmento da hérnia de disco, né? Então, aqui uma animação mostrando o que é hérnia de disco, como eu tinha falado anteriormente, e nós podemos então colocar uma agulha dentro desse disco, sem uma cirurgia propriamente dita, sem anestesia geral, sob sedação. Por dentro dessa agulha nós podemos colocar então vários instrumentos, né? Então esse é um deles, onde nós colocamos um catéter que vai até a hérnia de disco e nós podemos então cauterizar essa região. É também um procedimento bastante interessante para casos selecionados. Voltando, lembrando e repetindo,
esses procedimentos só devem ser feitos naqueles casos onde a fisioterapia não traz o resultado esperado. Antes disso, é preciso fazer a fisioterapia, tá bem? A Liz diz que tem então dores articulares, sinto dores nas articulações diariamente, sinto dores pelo corpo o tempo inteiro, sinto muita rigidez matinal e parece que um caminhão passa pelo meu corpo toda vez que acordo pela manhã. Tem dias que meu corpo só pede para ficar deitado, e ultimamente está afetando o meu dia a dia. Então, Liz, nós precisamos fazer o diagnóstico diferencial entre fibromialgia, que é aquele quadro que acontece principalmente em mulheres, mas também acontece em homens, onde o paciente ou a paciente experimenta então esses quadros de dores generalizadas com muita fraqueza associada, né? Ou eventualmente até uma doença reumatológica. Por quê? Porque as doenças reumatológicas, elas têm a característica de piorar bastante pela manhã, né? E cursar com rigidez matinal nas articulações, né? Isso acontece por quê? Porque existe um ciclo natural do cortisol no corpo humano de acordo com o horário do dia. Eu explico o que é isso. O cortisol é uma substância produzida pelo próprio corpo que é um potentíssimo anti-inflamatório natural, tá bem? E de madrugada a concentração do cortisol cai bastante durante o sono. Então de manhãzinha o paciente com alguma doença reumatológica usualmente acaba experimentando uma rigidez mais importante, tá? Então é preciso fundamentalmente diferenciar essas causas de dores em você para que seja feito um tratamento mais específico, tá bem? A Sandra Foman ou Valdenir Ezequiel, um perfil combinado, diz: bom dia, dores musculares e alívio de dores por artrite nos dedos, né? Então, Sandra ou Valdenir, primeiro ponto, novamente, é fazer diagnóstico. Por quê? Porque a artrite nos dedos pode ser um processo de artrose natural, ou seja, um próprio envelhecimento das articulações, ou pode ser eventualmente uma artrite reumatoide. Durante o processo da artrite reumatoide, o próprio sistema imune do indivíduo acaba atacando as próprias células da articulação, gerando bastante inflamação. E aí existem medicamentos específicos para esse tipo de doença. Então é fundamental que se faça esse diagnóstico diferencial, e o melhor profissional para fazer esse diagnóstico, não tenha dúvida, que é o reumatologista, tá bem? A Elizabeth diz: oi, estou aqui, obrigado pela participação, Elizabeth. Daniela ou Gilmar Poser, também um perfil combinado. Doutor, tive infecção hospitalar há 1 ano e meio na coluna e agora durmo e acordo com essas dores ferroadas. Desculpa só um pouquinho. Não, doutor, tive infecção hospitalar há 1 ano e meio na coluna e agora apareceu uma bolha e começou a vazar a infecção, a Staphylococcus aureus, será que é a mesma? Daniela, é impossível eu saber, né, porque eu não vi seus exames e não sei exatamente como foi feita a cirurgia, né? Mas deixa eu ver uma coisa aqui. Há 1 ano e meio, é até possível que seja a mesma, mas não é o mais provável não, tá bem? A Zildete Pires diz: doutor, o que é espôndilo oncoartrose cervical? Né? Então, Zildete, basicamente são alterações aqui nas regiões das articulações entre as vértebras da coluna, né? Então, aqui nós temos as articulações entre as vértebras da coluna cervical e elas têm cartilagem como outra qualquer, tá bem? E acontece uma série de alterações degenerativas nessa região aqui, né? Então, há uma degeneração da cartilagem, há uma formação de novos ossos aqui, como se fossem uns calinhos ósseos, e isso pode causar bastante dor cervical, que eventualmente pode descer até para os braços, tá bem? Um dos procedimentos possíveis para isso é o que nós chamamos de bloqueio facetário cervical, que é um procedimento onde nós colocamos uma agulha dentro da articulação, como vocês estão vendo nessa animação, e injetamos uma substância anti-inflamatória nessa região. Tá? Então, é um procedimento bastante preciso, digamos assim. A Isabel Jacobini diz: olá, doutor. Só um minutinho. Isabel Jacobini: olá, doutor, acordo com uma dor na parte da frente da coxa esquerda
Isso acontece na madrugada, na cama, durmo e acordo com essas dores ferroadas. Já fiz raio-x, e deu calcificações grosseiras. Já tomei anti-inflamatórios, mas não resolve. O que pode ser? Observação: estou entrando na menopausa. Então são dores na parte da frente da coxa esquerda, né? Então, Jacira, isso pode ser basicamente alguns problemas. Por exemplo, uma hernia de disco mais acima, entre L1 e L2. E pode ser também aquilo que nós chamamos de meralgia parestésica. Deixa eu ver se eu mostro isso aqui para vocês, só um pouquinho. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu acho uma figura aqui. Não apareceu a figura aqui, só um pouquinho. Aqui. Então, só um pouquinho que eu vou mostrar isso para vocês. Existe um nervinho aqui na coxa que se chama o nervo cutâneo lateral da coxa. Ele vai nervar essa região aqui mais rosa da coxa. E ele pode estar comprimido aqui na região da virilha, tá bem? E se ele estiver comprimido aqui na região da virilha, principalmente em pacientes que usam calça muito apertada, ou pacientes que engordam um pouco mais rapidamente, eventualmente gestantes, isso pode dar essa dor aqui na região da frente da coxa, tá bem? É uma possibilidade. Só um minutinho. Vamos achar. A Jacira diz: doutor, já fiz esse procedimento, mas durou muito pouco, as dores voltaram, é normal? Jacira, é normal sim. Então, esses procedimentos, eles têm dois objetivos básicos. O primeiro é o diagnóstico. Por quê? Porque se eu injeto uma substância anestésica dentro de uma articulação, por exemplo, na articulação da coluna cervical, e a dor melhora, eu tenho certeza que a dor vinha dali, tá? Eventualmente, essa dor pode voltar depois de um tempo. Por quê? Porque o processo de degeneração é muito forte e aquela pequena injeção não foi suficiente para estancar o processo doloroso. Isso pode acontecer. Quando isso acontece, nós podemos fazer então até a radiofrequência dessa articulação, tá? Isso também é possível. Mas é normal que a dor volte em alguns pacientes, né? Só um minutinho. Vamos achar mais uma pergunta aqui. Deu um probleminha na internet. Aqui. A Márcia diz: eu tenho fibromialgia e artrite reumatoide. Então, Márcia, é muito importante que se diferencia o que está causando cada sintoma, porque o tratamento da artrite reumatoide é diferente do tratamento da fibromialgia, né? Existem medicamentos específicos para artrite reumatoide. E o tratamento da fibromialgia, ele deve ser multidisciplinar. Então, o paciente deve fazer atividade física, deve fazer uso de alguns medicamentos específicos, deve fazer psicoterapia e outros tratamentos, como, por exemplo, a acupuntura, tá bem? A Márcia Oliveira diz que também tem dores nas articulações no corpo todo, então para você também serve aquela resposta, tá bem? A Maria do Socorro: quando a gente tem hernia de disco, ela provoca muitas dores de cabeça? Paciente de João Pessoa.
Maria do Socorro, existe dores de cabeça vindas da coluna, mas usualmente são das articulações da cabeça, tá bem? Então, existe um estudo bastante interessante, onde os autores estimularam aqui as articulações entre a primeira e a segunda vértebra cervicais e perceberam que os pacientes têm dor na região da nuca, que vai até para os olhos, assim como a segunda e a terceira vértebra cervical. Isso é chamado de cefaleia cervicogênica. Cervicogênica significa originada do pescoço. E o paciente usualmente tem dor de um lado só do pescoço, o que piora com a movimentação do pescoço. Agora, hérnias de disco mais altas, entre a primeira, a segunda e a terceira vértebras, também poderiam causar essas dores de cabeça, mas é mais raro. A Kátia Tanaka fala, dor facial atípica, onde foram usados todos os tipos de anticonvulsivantes, radiofrequência, aplicação botulínica, sem resultados, tem cura? Obrigado. Kátia, é possível nós objetivarmos uma estrutura chamada gânglio esfenopalatino, que é essa estrutura que eu vou mostrar para você agora, tá? O gânglio esfenopalatino, ele fica aqui dentro da face e ele tem múltiplas conexões nervosas, tá bem? Então, em muitos casos, fazer um bloqueio desse gânglio atenua ou até elimina as dores de um paciente com dor facial idiopática persistente. E também dá para fazer até a radiofrequência desse gânglio. Então, quando você fala que a radiofrequência não funcionou, eu precisaria saber exatamente em qual região, em qual nervo foi feita a radiofrequência, tá bem? Mas esse gânglio esfenopalatino pode ser uma boa opção para quem tem esse tipo de problema. A Suelene, boa tarde, doutor. Gostaria de saber o porquê de uma pessoa fazer uma artrodese lombar, sendo que tinha espondilolistese e espondilose e depois ela pode desenvolver hérnias. As hérnias crescem rápido, doutor, de incapacitar alguém? Sim, Suelene, nada impede que um paciente que faça uma cirurgia de coluna tenha uma hérnia de disco desenvolvida depois da cirurgia. Muitas vezes não tem relação nenhuma com a cirurgia. É porque essas doenças, elas são, na verdade, são nem doenças, na verdade, né? São processos degenerativos, eventualmente até normais da coluna vertebral. Então isso é muito comum. Em alguns casos, as hérnias se desenvolvem bastante rapidamente. Ivete Torresan, oi doutor, eu tenho artrose, sinto muita dor, tenho bico de papagaio até nas articulações dos pés, toda a coluna. Então, Ivete, nós sabemos que um dos melhores tratamentos para o paciente que tem artrose generalizadas são os exercícios físicos, né? Porque a injeção de medicamentos para esses pacientes não trazem usualmente muito alívio, né? Então, os exercícios físicos são fundamentais. Oi, doutor, sinto fortes dores na coluna lombar, local da cirurgia. Tem 6 parafusos, 2 cages, 2 desses e uma placa de titânio. Faço musculação e mesmo assim não melhoro. Então, Rita, um dos problemas que nós precisamos avaliar é o acometimento da articulação sacroiliaca. E eu vou mostrar para você o que é isso. Isso que você está vendo aqui é a articulação sacroiliaca. É a articulação que fica entre o osso do sacro e o osso ilíaco da bacia, como o próprio nome diz, sacroiliaca. E é uma articulação como outra qualquer. Ela tem cartilagem no seu interior, como tem a do joelho, como tem a do quadril. Em pacientes que fazem cirurgias da coluna, em muitos casos há uma sobrecarga dessa articulação, né, por limitação da movimentação. Então, em até 30%, até 40% dos pacientes que fazem cirurgia de coluna e têm dores lombares, vêm da articulação sacroiliaca, tá bem? E para nós determinarmos se isso de fato é a fonte da dor, nós temos que fazer o que nós chamamos de bloqueio diagnóstico. Então, guiado pelo raio-x no centro cirúrgico ou pelo ultrassom, assim como vocês estão vendo nessa animação, nós localizamos a articulação sacroiliaca, né? Então o paciente fica deitado de barriga para baixo, sob uma sedação para que seja bastante confortável, e nós identificamos a articulação sacroiliaca como vocês estão vendo nessa animação. Fazemos uma anestesia local na pele para que seja confortável e colocamos uma agulha dentro da articulação sacroiliaca. Então, novamente, esse procedimento ele tem 2 objetivos. O primeiro é o diagnóstico, porque se nós infiltrarmos a articulação com anestésico e o paciente melhorar, nós temos então certeza que a dor vinha dali. E segundo é o tratamento, porque nós depositamos uma substância anti-inflamatória.
É bem verdade que nem sempre esse tratamento vai resolver o problema para sempre, mas aí nós temos tratamentos mais específicos, até a radiofrequência da articulação sacroiliaca, mas primeiro nós temos que ter certeza que ela é, vamos dizer assim, a culpada pela dor. Adilton Coneglian, bom dia. Tem alguma medicação para fortalecer o disco? Não, Adilton, nenhuma medicação fortalece o disco intervertebral. Agora saiu um estudo recente numa das revistas mais importantes de saúde, que é chamada Nature, mostrando que os exercícios físicos, corridas de baixo impacto, são benéficas para o disco intervertebral. Então, ao contrário do que muito paciente pensa, que o paciente tem uma hernia de disco, tem um problema na coluna e não pode fazer exercício físico, é o contrário, ele deve fazer exercício físico. É claro que isso deve ser orientado. A Liz Azevedo agradece, eu que agradeço a participação. A Jacira Carvalho, que já havia feito uma pergunta, diz: eu sofro com fibromialgia há 15 anos, tem outro medicamento sem ser Velige e Dorene, pois tive ganho de peso com esses medicamentos. Jacira, existem vários medicamentos para fibromialgia que não são o Velija e o Dorene. É claro que eu não posso prescrever isso pela internet, até o Conselho Federal acertadamente me proíbe de fazer isso, obviamente, mas o que eu deixo a mensagem é que, primeiro, existem outros medicamentos, mas não é só medicamento o tratamento. Então, o paciente que não faz exercício físico e o paciente que não faz psicoterapia, muito dificilmente ele vai melhorar das dores da fibromialgia, tá bem? A Mercedes Vieira Proença diz: boa tarde, doutor André. Minha coluna está torta para o lado esquerdo devido a problemas no joelho esquerdo. O que devo fazer? Mercedes, a resposta é fisioterapia, né? Então, a maioria das pessoas tem uma coluna um pouquinho torta e isso não traz problema nenhum na maioria dos casos, né? Então, a gente não deve ficar se atendo a exames, a laudos de exame. Então, para você, fisioterapia provavelmente é o melhor tratamento. Se isso não funcionar, nós podemos pensar em algum procedimento intervencionista, tá bem? A Luciana Dias diz: boa tarde, tenho isso, não estou mais conseguindo andar, não abaixo mais e estou com uma artrose no quadril também, e fibromialgia, não consigo fazer fisioterapia, me travou tudo, tenho dor 24 horas por dia, estou me sentindo inútil, não consigo fazer mais nada. Então, Luciano, nesses casos onde o paciente não consegue fazer a fisioterapia, é justamente nesses casos que estão indicados os procedimentos para aliviar a dor e até permitir que você faça uma fisioterapia adequada. A Ainat Silva diz: minhas mãos doem demais pela manhã. Ainat, esse é um dos sintomas, por exemplo, da artrite reumatoide. Então é preciso saber se você tem outros sintomas, como por exemplo, inchaço das articulações, aumento da temperatura das articulações, avaliar quais articulações são essas e eventualmente pedir algum exame de sangue para ver se confirma o diagnóstico da artrite reumatoide. Usualmente o reumatologista é o profissional mais indicado para fazer esse diagnóstico, tá bem? A Luciana Franca: bom dia, doutor. Qual o melhor tratamento para fibromialgia? Depois da chikungunya parece ter piorado demais. Estou me sentindo quase incapacitado. Trabalho como agente de saúde e tenho que andar muito. Tem horas que não suporto. Então, Luciana, é relativamente comum pacientes com febre de chikungunya terem dores articulares depois dessa infecção viral. E muitos deles, se não a maioria, tem critério diagnóstico para artrite reumatoide. Tá bem? Então, uma dor articular que piora pela manhã. Às vezes tem rigidez pela manhã, pode ter calor nas articulações e vermelhidão, e aí o paciente deveria ser tratado como artrite reumatoide mesmo. Mais uma vez, o reumatologista acho que pode te ajudar bastante. Rosângela Juveli: doutor, me explica sobre a alopecia, que a alopecia na verdade é perda de cabelo. Isso, Rosângela, infelizmente não é minha especialidade. O dermatologista é o melhor profissional para te explicar sobre isso, né? Geniane Paulilelli diz: doutor, sinto choque no corpo, o que pode ser? Então, Geniane, várias coisas, mas, por exemplo, até esclerose múltipla pode causar choques no corpo. Diabetes mellitus pode afetar os nervos e causar choques no corpo, especialmente nos pés e nas mãos, tá bem? Então, isso é uma série de doenças, é preciso que seja examinada para que a gente tenha uma ideia melhor. A Maria de Lourdes Lopes: tenho hérnia de disco, ela judia, mas não tenho coragem de mexer.
sento e levanto curvada, dores de todos os dias. Então, Maria de Lourdes, existem então, como mostrei anteriormente, alguns procedimentos minimamente invasivos, que não são cirurgias propriamente ditas, que são destinadas justamente a esses pacientes que estão com muita dor e não querem operar, até porque a cirurgia a gente reserva para últimos casos, tá bem? A Rosana Silva Vieira diz: qual tipo de exame se faz para saber se tem fibromialgia? Rosane, não existe nenhum exame que diagnostique fibromialgia. Nenhum. Nem termografia, nem nenhum exame de sangue tem esse poder. A verdade é essa. Então, os exames de sangue, quando nós pedimos para excluir outras doenças e não para confirmar a fibromialgia. Tá bem? Então, isso é muito importante. Não existe exame de sangue, nem exame de imagem que defina se o paciente tem ou não fibromialgia. Guardem isso. A Rose da Silva: tenho muitas dores, já passei no ortopedista, ele me disse que machuquei o nervo da coluna, né? Então, Rose, é possível, né? Eventualmente uma alteração na coluna pode pinçar o nervo e, como eu disse anteriormente, eventualmente nós podemos fazer até algumas infiltrações nesses nervos que estão machucados, entre aspas, tá bom? A Sheila de Aguiar: doutor, o que o senhor tem opinião formada sobre o uso de cannabis medicinal para dores crônicas? Sheila, existem estudos que são relativamente recentes, né, a respeito do uso do cannabis. Para quem não sabe, o cannabis é a maconha medicinal, né, principalmente para as dores oncológicas e neuropáticas. Ocorre que esse medicamento está chegando no Brasil a um custo extremamente alto, né, então ainda não é a nossa realidade. A Rosimeire parabeniza e agradece, eu que agradeço a participação, assim como Maria José Tavares. A Liz Azevedo diz: mas doutor, o cortisol não é a substância do estresse? Não entendi. Boa pergunta, Liz. Então, você tem razão. Nas situações de estresse, o cortisol está elevado, né? Então, se você sofrer, por exemplo, uma cirurgia, no dia seguinte o cortisol vai estar elevado. Mas acontece que o cortisol tem de fato um poder anti-inflamatório importantíssimo, e ele é uma substância importantíssima. Existe um ciclo natural de elevação e redução da concentração do cortisol no nosso sangue. Então, usualmente, de madrugada diminui a concentração e de manhãzinha começa a subir. Esse é o principal motivo pelo qual pacientes com doenças reumatológicas, que são doenças relacionadas ao sistema imune, têm piora das dores pela manhãzinha. Mas você tem razão, cortisol é uma substância do estresse também. A Norma Lúcia tem muita dor lombar, vivo tomando anti-inflamatório, não aguenta mais. Então, é de certa forma um pouco preocupante, Norma Lúcia, porque o uso crônico de anti-inflamatórios pode acarretar em problemas, principalmente nos rins e no estômago. São bons medicamentos, mas devem ser utilizados com cautela. Então é importante que a gente saiba qual é a causa da sua dor lombar, para que nós façamos então um tratamento específico para essa causa, né? Então, lembrando, o tratamento fundamental para o paciente com dor lombar, sem dúvida nenhuma, eu sempre repito isso porque é importante, é a fisioterapia, tá bem? A Elizabeth Borba Ribeiro: doutor, já fiz L4 e L5 aos 13 anos e pouco tempo depois surgiu na L3, L4, L5 e S1. Não mexi muito, pois sofri tanto na recuperação que fiquei com medo. E para piorar, de uns tempos para cá, sofro horrores com o tal bico de papagaio, sem contar com a bursite do braço direito. Então, Elizabeth, de fato a gente reserva a cirurgia, que você chama aqui de mexer, né, para últimos casos, até porque a cirurgia, claro que tem sempre mais riscos do que os tratamentos menos invasivos, mas existem procedimentos que não são cirúrgicos, com infiltrações, eventualmente radiofrequência, que podem te ajudar. Mas o fundamental é nós sabermos de onde está vindo a sua dor. Porque você fala que tem hérnias, provavelmente L3, L4, L5, S1, mas não necessariamente todas essas hérnias estão causando as dores. É muito comum um paciente ter várias hérnias e só uma, ou eventualmente nenhuma, está causando a dor. A dor vir de outro problema, como por exemplo a articulação da coluna, a articulação sacroiliaca e eventualmente até um problema muscular. Maria de Lourdes: eu tenho neuropatia do dedo depois do indicador, não dou conta de fechar a mão porque dá um choque horrível.
Maria de Lourdes, então, muitos casos de neuropatia nos dedos acontece porque o nervinho no dedo fica comprimido em alguma região. Então, nós podemos tentar fazer uma liberação dessa compressão do nervo com uma agulha e uma solução anestésica guiada pela ultrassonografia, tá bem? A Zildete Pires agradece, eu que agradeço a participação. A Regina Rochinha diz: boa tarde, doutor, tenho dores constantes na coluna, queima muito minhas costas, dores fortes, já fiz tomografia. O médico me informou que tenho escoliose, osteoporose, artrite, artrose, bico de papagaio e que por enquanto não é o caso de cirurgia. Já fiz muita fisioterapia e nada adiantou. Então, Regina, é justamente nesses pacientes que já fizeram fisioterapia e não adiantou que nós lançamos mão, que nós empregamos esses procedimentos que nós chamamos de minimamente invasivos, que são procedimentos realizados guiados pelo raio-x no centro cirúrgico e são feitos através de algumas finas agulhas, tá bem? A Lucimar Tavares diz: doutor, já fiz 2 cirurgias na lombar, agora estou sentindo muita dor no meio das costas, não consigo nem me mexer na cama. Então, Lucimar, isso que você tem nós chamamos de síndrome pós-laminectomia. Laminectomia é um dos tipos de cirurgia da coluna, ou seja, é o paciente que permanece com dor depois de uma ou mais cirurgias de coluna. Isso acontece bastante frequentemente. Por que isso acontece? Acontece por vários fatores. Primeiro, por exemplo, o problema na articulação sacroiliaca que eu falei anteriormente. Segundo, formações de cicatrizes na região dos nervos. Nós chamamos isso de fibrose peridural. Fibrose é o nome técnico que nós damos para a formação de cicatrizes nessa região dos nervos. Ocorre que se cortarmos a nossa pele, vai formar uma cicatriz. E se o cirurgião mexer naquela região peridural, que é a região dos nervos, também podem formar algumas cicatrizes que dificultam a irrigação sanguínea dos nervos e eventualmente até comprime os nervos, causando dores bastante importantes. Outra causa de dor, sem dúvida nenhuma, é a formação de novos problemas, né? Então o paciente pode ter operado um problema resolvido e ter sido formado outro problema, como por exemplo, outra hérnia de disco, tá bem? Ramon Ângelo Dias dá boa tarde. O Ramon Ângelo é um excelente médico de dor lá em Vitória, no Espírito Santo. Um abraço, Ramon. A Maria José Selvaggio devia ter um consultório em Sorocaba. Com certeza a Maria José tem bons profissionais em Sorocaba, é uma grande cidade, mas é sempre bom ter mais profissionais, né? Nilzamar Araújo: depois que entrei na menopausa, sinto tantas dores nos braços, nas costas, nas pernas, não consigo dormir de noite. Já fui no médico e o médico falou porque eu estou um pouquinho acima do peso, estou fazendo tratamento para emagrecer, já perdi 25 quilos e ainda sinto as mesmas dores constantes no corpo. Então, Nilzamar, de fato, a perda de peso está associada à menor incidência de dores, principalmente articulares. Mas veja, você já perdeu 25 quilos, é bastante coisa, e as dores não melhoraram. Muito provavelmente as dores não estavam relacionadas àquele peso, né? Muito provavelmente não. Então é preciso você ser examinada para ver eventualmente se você não tem, por exemplo, fibromialgia, que o tratamento pode mudar consideravelmente, tá bem? Rosa Virgínia de Chaves diz: boa tarde, tenho uma leve escoliose e lordose. À noite não durmo com dores e de dia, quando acordo, o sangue circula, para de doer. O que faço para tirar a dor? Vamos só tirar algumas crenças que não fazem sentido do ponto de vista científico, Rosa. Assim, ter escoliose e lordose, tudo isso aí é muito comum, a não ser que você tenha uma alteração muito importante, né? Então eu, por exemplo, se fizer um raio-x na minha coluna, provavelmente vou ter algum grau de escoliose. Isso não me causa problema nenhum e na maioria dos pacientes também não causam problemas. Outra, o sangue circula o tempo todo, com a gente dormindo, com a gente acordado, tá bem? O que acontece quando a gente acorda é que nós nos movimentamos, o músculo é mexido, o que no sono não acontece, né? Então, para você tirar a dor, o primeiro passo é saber o que está causando a sua dor, né? E onde são as suas dores. São dores generalizadas? É fibromialgia? São dores localizadas? É uma hérnia de disco ou outro problema? Isso é fundamental.
A Valquíria Santana diz: doutor André, meu queijo saiu do lugar. Queijo é um espaçador que é colocado cirurgicamente ali na coluna. E vou ter que fazer outra cirurgia. Por que aconteceu isso? Acontece, Valquíria, é que a coluna está submetida a várias forças, a várias sobrecargas, né? Então o queijo não é uma estrutura, digamos assim, que não pode ser mexida. Então, eventualmente, alguma força feita ali na coluna deslocou o queijo. Isso não é tão comum, mas está longe de ser raro. E se ele deslocou e está comprimindo alguma região importante, infelizmente tem que operar de novo mesmo, né? A Adriana Brito diz: olá doutor, fiz ressonância há 3 semanas e no exame está artrose cervical, degeneração dos discos e hernia de disco. Sinto dores 24 horas, já não sei mais o que fazer. Estou em tratamento há 2 anos. Será que só cirurgia? Não aguento mais. Então, Adriana, é muito comum os pacientes ficarem assustados com os laudos das ressonâncias, né? Então, tem estudos já mostrando que, eventualmente, pedir uma ressonância muito precocemente para o paciente pode até piorar o quadro, porque o paciente fica mais amedrontado com a movimentação, com a atividade física, não faz uma boa fisioterapia porque fica com medo, esse tipo de coisa. Então, para você, não tenha dúvida que o paciente com dor cervical, ele deve obrigatoriamente fazer fisioterapia. Agora, se as suas dores vierem, por exemplo, de uma hernia de disco, é possível até fazer uma infiltração dessa hernia de disco. Então, tem muita coisa a ser feita antes de pensarmos em uma cirurgia. A não ser que você tenha uma perda da força muscular do braço de forma progressiva, que aí sim nós temos que fazer uma cirurgia, nós não, um cirurgião de coluna, mais rapidamente, tá bem? A Mônica Cordeiro diz: doutor, eu tenho dores na região cervical todas as manhãs. Faço dança e não sinto dores. Melhora um pouco quando durmo com uma almofada triangular que eleva meu tórax. O que está causando isso? Mônica, a maior parte dos pacientes com dores cervicais tem dores originadas das facetas cervicais, que é essa estrutura que eu mostrei e estou mostrando novamente, né? Então, são as articulações entre as vértebras da coluna cervical, que tem cartilagem como outra qualquer. E estão sujeitas a processos aqui de artrose, tá? Então isso pode acontecer mesmo, né? E perceba, você melhora quando você dança, né? Então há também uma relação muito grande entre o estresse e dores cervicais, principalmente dores musculares, tá bem? A Luciana Franca diz: o que mais nos chateia é o preconceito, até por parte de alguns médicos, acha que nossas dores são psicológicas que não são o meu caso desde meus 16 anos, que sofro hoje com 40 anos, mas parece que só pioram. A fibromialgia é quase insuportável, até porque as dores são quase diárias. Eu concordo com você, Luciana, e até pelo fato disso não aparecer em exame, como eu disse anteriormente na resposta de alguma das perguntas, muitos médicos, muitos familiares e até alguns pacientes acabam pensando que as dores são psicológicas, né? As dores são também psicossomáticas, o que não quer dizer que são da cabeça do paciente. Acontece que o estresse piora muito, sensibiliza muito as dores desse paciente. E é por isso que a psicoterapia é fundamental. Não é porque a dor vem da cabeça do paciente, é porque a atitude do paciente e o estresse do dia a dia acaba piorando as dores já existentes, tá bem? A Edna Toledo diz: doutor, tenho problemas na cervical, tenho muitas dores que irradiam para a cabeça. Isso pode provocar tonturas? Tenho sensação que está comprimido. Isso pode causar tonturas? Novamente ela pergunta. Sim, Edna, em alguns poucos pacientes a artrose cervical pode causar tontura, mas nós precisamos pensar em outras causas de tontura, como por exemplo alguns probleminhas no ouvido, né, que existe uma substância, uma região no ouvido que se chama labirinto ali dentro da cabeça, que é responsável então pelo equilíbrio. Isso pode estar com alguma disfunção e eventualmente até um problema nas artérias que levam sangue para o coração, mas pode, na verdade pode. A Maria de Lourdes diz: tenho hernia de disco C5 e C6 e também na cervical e na lombar, tenho dores horríveis, para completar tenho osteoporose. Então, Maria de Lourdes, a osteoporose, ela é então a diminuição da quantidade de cálcio que fica no osso, né? Então, isso vai enfraquecendo o osso, principalmente na mulher que está em menopausa. E é fundamental que a paciente trate isso com exercícios físicos
ingesta diária de vitamina D e cálcio e ingesta de alguns medicamentos que têm como objetivo aumentar a impregnação de cálcio no osso. Tá? Então é algo que deve ser tratado, porque se não tratar pode acontecer até uma fratura do corpo vertebral, porque a vértebra vai ficando bastante enfraquecida. Tá bem? Então nós chegamos ao fim de mais um Tira Dúvidas ao vivo a respeito de dores crônicas, que vai ao ar às quintas-feiras às 13 horas, salvo algumas exceções quando eu estou em congresso ou coisas do tipo. Essa apresentação vai ficar disponível aqui na nossa página e tenham todos aí uma boa tarde, um abraço a todos.